paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Saudar vocês com essa paz que excede o nosso entendimento, essa paz que nos dá uma consistência no nosso relacionamento com Deus. Em meio à tribulação, em meio aos desafios, nós permanecemos em paz. Amém? Em meio aos nossos maiores desafios, em meio das maiores guerras, nós permaneceremos em paz. Glória a Deus. Nessa noite vamos dar continuação a respeito do caráter da família, onde nós vamos tratar a respeito de algo inegociável que a família precisa ter e manter e ter uma consistência, que é o caráter. O caráter é os valores morais de Deus em nós, para que nós não negociamos os princípios que está estabelecido e impresso nas Escrituras Sagradas. E esse valor de Deus é algo que Ele nos entregou e nos confiou para que nós não negociássemos. Por isso que eu falei na primeira ministração, eu falei do caráter da família negociável. Aí eu trouxe uma reflexão a respeito do primeiro casal lá do princípio. Aí eu trouxe uma reflexão a respeito do compromisso que o profeta Eliseu teve com a viúva, com os órfãos, a respeito de todo o contexto familiar, para que nós pudéssemos ter uma visão ampla a respeito desse bem maior de Deus, que é a família. E para você estar aqui hoje, eu tenho certeza que você está interessado em saber a respeito dos valores de Deus, do caráter de Deus sobre a família. Porque se você não tivesse interessado, talvez você teria motivo para que vocês não estivessem aqui. Então, já que vocês estão, deixa disponível o seu coração, a sua mente, se concentre, porque nós vamos falar de algo que talvez você já perdeu dentro da sua casa. Nós vamos falar de algo que talvez você já negociou dentro da sua casa. Então eu gostaria que você aproveitasse bem esse momento, esse tempo que Deus vai falar com você. A Bíblia, ela reflete aquilo que eu estou me tornando e aquilo que eu sou. Então, quando a Bíblia fala do princípio da criação, ela fala do princípio da família, ela fala de algo muito sério para nós hoje. Não é o Estado que depende da família, na verdade, a gente entendemos que o Estado depende da família, não a família depende do Estado. Então a família reflete a transformação do Estado. Então você não precisa de uma causa para ser transformado, você já é transformado para transformar. O Estado, ele reconhece a família a partir do caráter da família, porque uma família que não negocia, ela não vai banalizar os valores dela mediante os fragmentos do mundo imoral que nós vivemos. Então, eu tenho para nós aqui um conceito extraordinário de Deus, e eu acredito que isso vai fazer sentido para nós, né? Então, eu acredito que você que é casado, você que vai se casar, eu acredito que você precisa se concentrar muito nessas ministrações que Deus está falando conosco, né? Uma vez que a família se torna vulnerável à sociedade, ela começa a negociar os valores. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Gênesis. Eu falei no princípio, né, a família ali no princípio da criação, onde estava Adão quando a sua esposa Eva teve uma conversa com a serpente, aonde estava o auxiliador ou o cabeça do casamento. E ali nós vemos que esse casal teve um privilégio, eles tinham um modelo que era Deus. O modelo, eles não tinham outro casamento no jardim, era só eles, né? A adjuntora, o cabeça, e ali eram os auxiliadores um do outro. E ali a família era para ser uma família perfeita, né? E aconteceu que em descuido a serpente entrou
destilou o veneno da dúvida, converteu a verdade em mentira e ali seduziu o coração da Eva, dilubriou a mente dela, e quando ela foi se deparar, ela já estava negociando os princípios. O princípio da honra a Deus e da obediência já tinha sido negociado. Depois a família desceu a ladeira. Aí gerou filhos, que filho matou filho, e aí sucedeu que surgiu o primeiro homicídio, e de lá para cá Deus teve que intervir lá em Noé, onde eu vou falar. Então se passou um processo de tempo onde a família perdeu os princípios a partir da negociação. Então entenda que você precisa entender isso de fato, que você não deve negociar os princípios de Deus. Você precisa falar a verdade quando precisa falar a verdade, ponto final. E na verdade a gente entende que o maior desafio para nós hoje é falar a verdade nessa geração. A geração de um casamento mimado, que não pode ouvir a verdade, senão cria bico, e talvez separa, porque não é um casamento, é um contrato. E a gente entendemos que entre esse processo todo aí de renúncia, de se desfazer da sua própria vontade, a gente entendemos como casar, que o casamento, a gente não casa com nós mesmos, né? Nós casamos com o outro. Então se a gente casamos com o outro, a gente precisamos fazer o outro feliz, né? A gente precisa sair desse comportamento egoísta de pensar no nosso coração, no nosso bem-estar, no nosso querer, né? E entendemos que tem outra pessoa conosco. E a Bíblia fala no livro de Mateus 19, onde Jesus vai discipular o povo a respeito do casamento. Ele fala que o homem, quando casa, deixa pai e mãe, se une à sua esposa e se torna uma só carne. E ali eles entendem que eles estavam falando de divórcio. Jesus disse: Moisés deu a carta de divórcio pela dureza de coração. E essa dureza de coração hoje ela é incubada, né? Porque aí a gente vive o céu na igreja e o inferno dentro de casa. Porque aí a gente acaba convergendo o céu com o inferno a partir do momento do distúrbio de caráter, onde a gente vê a inconstância no matrimônio, né? E eu entendi isso lá no Éden, onde estava Adão quando a Eva estava ali trocando uma ideia com a manipulação, com a serpente manipuladora, onde estava Adão para poder intervir aquela conversa, né? Talvez ele estava ocupado demais com a obra de Deus, vamos parafrasear, ele estava ocupado demais com a obra de Deus, que ele não teve tempo para auxiliar sua esposa, né? Então a gente entendemos que a obra de Deus não é feita com a nossa força, ela é uma ação por meio do Espírito para que podemos desenvolver aquilo que nós já fomos chamados para fazer, não se tornar escravo daquilo que estamos fazendo. E às vezes a gente invertemos os papéis, né? Então a gente temos que ter princípios invioláveis, né? Valores inegociáveis. Então nós, como igreja, a família de Deus, precisamos ter isso concentrado no nosso caráter, né? Concentrado. Gênesis 7, nós vamos falar um pouquinho de Noé, e a gente vamos dar a continuação, né? E hoje nós vamos falar do caráter de Noé, que revela a sua integridade familiar. E é a mesma continuação da primeira ministração, segunda e terceira. Amém? Eu acredito que hoje nós vamos finalizar essa ministração. Para a glória de Deus. Se não, a gente vamos ter que dar continuação na terça-feira. Todos acharam aí, não? Gênesis 7, capítulo 7, versículo 7 diz assim: O Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque conheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Vamos ler de novo. O Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque conheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Vamos trazer para nossos dias de hoje. Conheço você, Ricardo, Maísa, um casal. Conheço vocês, que tem sido um casal íntegro diante dessa geração, que já não é mais um mantenedor da aliança do casamento, mas mantém uma farsa dentro de um contrato chamado casamento. Então hoje nós entendemos que dentro desse contexto, eu quero falar aqui junto com você no versículo 5. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado.
Noé tinha 600 anos de idade quando a água do dilúvio inundou a terra, ou 7. Por causa da água do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos. Ali você percebe que Noé não entrou sozinho. Noé entrou com a sua família. Porque a integridade do casal revela o caráter da família. Então você entende que quando eu sou íntegro com o meu casamento, eu revelo o caráter dos meus filhos. Eu revelo a minha família diante da sociedade. Então, aqui você entende que Noé ele não entrou na arca sozinho, porque Deus chamou só Noé de justo. Deus não chamou a sua mulher de justa, a mulher é uma mulher justa, não. Deus chamou Noé de justo. Mas consigo tinha uma mulher que era íntegra junto com ele, porque você não vê o texto falando como o texto fala da mulher de Jó. Que a mulher de Jó, ela deturpa o seu caráter, ela entra em pânico e ela olha para o estado do seu marido e diz assim: morra, amaldiçoe esse Deus e morra. Então você entende que aqui Deus quer falar a respeito de uma consistência familiar entre o marido e a mulher, que revela a integridade e revela a sua fidelidade e revela também o caráter da sua família. Então eu entendo que o culto começa na minha casa, a minha casa é a igreja do Senhor, a mesa da minha casa é o púlpito, as cadeiras é o lugar onde meus filhos vão sentar para que eu possa iniciar o culto ao Senhor na minha casa, onde eu tenho que manter a minha integridade com Deus. Eu não posso viver uma aparência, porque nenhum casal consegue sustentar uma aparência por muito tempo. É isso, não? Eu acredito nisso. E eu acredito tanto nisso que isso revela naquilo que a minha casa está se tornando. Vamos dizer assim, nós que somos casais e vocês que estão se preparando para casar, os jovens, entendem o que eu quero dizer. Vamos supor que seria uma fala de Deus para nós. Se sua esposa pode dar testemunho de você como pastor, ou como líder, como diácono, como ministro de louvor, como integrante do ministério, se nós precisássemos de uma aprovação para continuar o ministério, será que teríamos a aprovação de nossas esposas? Será que as nossas esposas nos aprovariam diante de Deus, diante da sociedade, como um homem íntegro dentro de casa, como um homem íntegro no trabalho, na rua? Será que ela poderia falar o nosso respeito? Será que ela poderia nos dizer isso? Esse aí é um homem justo, meu marido é um homem íntegro. Será que ela poderia dizer isso? E agora vamos mudar essa fala para a mulher a respeito, o homem a respeito da mulher. Será que nós poderíamos dizer para nossas esposas: essa mulher é uma mulher de oração, essa mulher ela é comprometida com a palavra, ela é uma mulher justa, ela não se deixa levar, ela não negocia os valores? Será que nós, homens, poderíamos dizer isso a respeito das nossas esposas? Se o dia que eu estiver diante de pessoas e eu não puder dar um bom testemunho da minha esposa, então, irmãos, esse casamento não é verdadeiro. Porque o bom testemunho não tem nada a ver com os conflitos dentro de casa. Bom testemunho tem a ver com boa reputação, com o caráter definido. Conflitos todos nós que somos casais vamos ter, mas o conflito não define os valores que eu carrego de Deus. Os conflitos me amadurecem para que eu possa ter uma vida toda com a minha esposa. É isso, não? Então o que eu quero dizer para vocês hoje? Vamos trazer uma fala de Deus para nós hoje. Se Deus falasse assim: você só vai entrar no céu se a sua esposa, seus filhos, seu cunhado, sua sogra, seus vizinhos dessem um bom testemunho ao seu respeito, como é que seria isso? Será que o meu cunhado poderia dar um bom testemunho de mim? Será que a minha sogra pode dar um bom testemunho ao meu respeito? Será que o meu vizinho pode sair para fora e dizer assim: ali vai o homem de Deus? Será? Irmão, se eu não carregar isso, tem alguma divergência no meu caráter. Porque a minha postura, o meu comportamento revela o que eu estou me tornando. Então, o que eu quero dizer com isso?
Quando você lê ali no livro de 2 Reis 4, versículo 9 e 10, você vai dizer uma mulher chamada Sunamita, ela é rica. Ela observa um homem chamado Eliseu, um profeta daquela geração. Ele passando todos os dias, ela observava aquele homem. Então, o que aquela mulher viu, ela vai testificar no versículo 10. Ela vai dizer assim, ó: ali vai um santo homem de Deus. Vai um santo homem de Deus. Por que ela diz isso? Porque só a postura, o comportamento e o compromisso que ele tinha com Deus revelava o seu caráter. Porque o seu caráter, ele é revelado em público a partir da construção que ele tem em secreto. Então aquele homem não precisou falar nada, a sua postura, o seu comportamento revelou quem ele era. Então o que eu quero dizer com você? A sua postura, o seu comportamento diante da sociedade define quem você é. Porque aquela mulher não negociou os obstáculos do coração de Eliseu. Porque Eliseu não deixou nenhuma dúvida do seu coração em público. Eliseu não cobiçou aquela mulher, e nem aquela mulher cobiçou Eliseu. Porque os dois tinham algo definido, que era honrar a Deus diante da sociedade. Hoje, irmãos, nós temos uma dificuldade de honra. Nós temos uma dificuldade de honrar. E o que eu quero dizer com vocês aqui? Que Noé, ele permaneceu justo diante de Deus. Sabe por quê? Porque o que adianta, irmãos, nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa família? Porque eu ganho as pessoas com o Evangelho de Cristo, mas eu não tenho credibilidade na minha casa. Ah, mas Jesus disse que... Como é que é? Jesus disse que o profeta de onde? Aonde? O profeta da rua. Jesus disse como? Que o profeta de casa não tem honra. Presta atenção, irmãos. Jesus estava falando para aquelas pessoas que se diziam um profeta descomprometido. O profeta que tem compromisso com a palavra de Deus, ele é um vaso de honra. Até aquele que queria te desonrar e procurava questões para falar mal ou levar uma má reputação sua, ele vai ter que dizer assim: ali vai o homem de Deus. Presta atenção. Isso é um contexto usado para que eu continue sendo acomodado naquilo que eu estou me tornando, sabendo que eu preciso me converger a minha situação problemática de um mau testemunho para um bom testemunho de uma boa reputação. Aí eu me conformo com esse texto dizendo assim: o profeta de casa não faz milagre. Presta atenção. Se na sua casa você não tem honra, imagine na rua. Se na sua casa você não tem honra, você não é íntegro na sua casa, imagine com a sociedade, irmãos. Billy Graham teve um repórter 2 anos perseguindo ele, mais de 2 anos perseguindo ele. No final da sua matéria ele fala assim: Billy Graham, o homem de Deus, o justo. Sabe por quê? Porque ele não encontrou nenhum fragmento alterado no caráter de Billy Graham. Você acredita que todo dia você está sendo observado? Então, se você acredita nisso, por que as pessoas já não acreditam mais em você? É pelo seu mau testemunho, seu mau comportamento. Você está com a visão, a audição comprometida. Você não consegue mais ouvir e nem consegue mais enxergar. Porque não adianta, irmãos, nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa, perder a nossa família. O primeiro lugar que você tem que marcar é a sua casa. Noé, presta atenção naquilo que eu vou falar para você. Noé, ele foi rejeitado pelo mundo, mas foi aceito dentro da sua casa. Ele foi visto como um homem de Deus. O povo rejeitou a mensagem sim, disse que ele estava ficando louco, que ele estava fazendo uma arca, se há 400 anos, 40 anos não chovia, para que ele estava fazendo aquela arca? Talvez ele foi descredibilizado pelos de fora, mas foi aceito pelos de dentro, porque o ministério de Noé começou dentro, não fora. E talvez você quer iniciar fora e negligenciar dentro. Presta atenção, o seu casamento caiu lá dentro e foi revelado aqui fora, porque você quer viver um céu aqui fora e um inferno lá dentro.
Sabe o que eu entendo? A inconstância de caráter da família leva um escândalo para a sociedade. É a inconstância de caráter da família. Sabe por que você gera escândalo? Eu gero escândalo pela minha inconstância de caráter. Os valores do reino de Deus são negociáveis. Claramente todos veem que nós estamos negociando os valores. Todos estão vendo a má reputação que nós estamos deixando. Todos estão vendo. Não é só um ou outro, todos estão vendo. Aquilo que você era 3 anos atrás, você não é mais. Por quê? Porque os valores estão negociados. Os princípios já estão violados. Foi Deus que mudou? Ah, mas o Deus daquela época lá, que levou Eliseu lá naquela casa, Deus era com ele, Deus não é mais comigo. Por que Deus não é mais comigo? Porque naquela época Deus andava com os caras, meu. E Deus não anda mais comigo. Agora é diferente, ainda é mais sério ainda. Agora Deus já não anda, agora Deus já habita. Meu Deus. Agora o negócio ficou mais estreito para nós. Nós tínhamos Deus andando, agora nós temos Deus habitando. Se Deus habita no meu casamento, o que está acontecendo comigo? Tem alguma divergência. O que era valor do reino para mim, hoje já não é mais. Aí alterou os valores de Deus, não foi por causa da Bíblia, foi por causa do meu caráter. O problema está no meu caráter, irmãos. Meu caráter está com fragmento, tem coisas mal resolvidas. Quem lembra que eu disse que nós somos uma obra inacabada? Você lembra disso? Se nós somos uma obra inacabada, então nós somos uma obra contínua. Por que a obra parou? Por que a obra parou, irmãos? Eu não estou falando nada a respeito de um contexto congregacional. Eu estou falando de uma obra interna. Uma obra interna, aquilo que Deus começou em mim, lá no livro de Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para cumpri-la. Parar. Ele é fiel e justo para parar a obra. Não. Eu que sou infiel para permitir deixar Ele, o justo, dar continuação na boa obra. Sou eu que sou infiel. É o meu casamento que dá um mau testemunho. É o meu casamento que leva uma má reputação. É o meu casamento. É a minha vida. É a alteração de valores, de caráter que eu carrego. Presta atenção. Antigamente você era uma palavra viva. Hoje você é uma palavra adormecida. Antigamente você era a luz que iluminava, hoje você está ofuscado. Antes você levava clareza, hoje você carrega dúvida. Hoje a sociedade já tem dúvida de saber se você é aquele cara de 3 anos atrás e se você é aquela mulher de 2 anos atrás. Hoje a sociedade tem dificuldade de enxergar ou então de ver a continuação da obra de Deus. Porque o ímpio continua sendo ímpio e eu que era justo deveria ser... continuar sendo justo. E justo, irmão, não tem nada a ver com boa ação, tem a ver de valores. Tem a ver com valores. Eu quero dizer para você como Paulo falou para Timóteo. Timóteo 1, 3, versículo 1 e 2. Primeira carta, Paulo diz assim para os bispos: você que almeja o episcopado da obra, seja marido de uma só mulher, de boa reputação, que tenha uma boa conduta, não seja dado a vinho para causar um escândalo. Irmão, hoje nós nem bebemos vinho, nem bebida alcoólica e já causamos escândalo. Imagina se nós dá um gole. Salomão fala que aquele que bebe bebida forte, o vinho, com álcool fermentado, esse tem um desequilíbrio, ele não tem um equilíbrio da sua própria vida. Você imagine para equilibrar uma família, irmãos? Irmãos, entenda uma coisa: nós como igreja não devemos nunca negociar os valores de Deus. Nós nunca devemos deixar essas coisas externas contaminadas, corrompidas, se achegar ao bom tesouro.
Aonde está o bom tesouro, irmãos? Aonde está o bom tesouro? Olha para você, olha para dentro de você, olha para dentro do indivíduo. Aonde está o bom tesouro? A Bíblia diz no livro de Coríntios que nós somos um vaso de barro que carrega um grande tesouro. Olha para dentro de você, cara. Mulher de Deus, olha para dentro de você. Aonde foi que você deixou os valores de Deus ser negociado? Lembra de você, faz uma retrospectiva. Lembra de você há 3 anos atrás. Estamos falando de nós, dessa congregação, de todos vocês. Estamos falando de nós. Tem gente que caminha com nós há 9, há 7 anos, há 5, 6, há 10 anos que caminha conosco. Presta atenção, olha aqui para nós. Lembra de 3 anos atrás, 3. Estou falando de 5 não, 3. Lembra de você há 3 anos atrás, quem você era. Lembra do tesouro que ele não conseguia ficar dentro, porque você refletia para fora aquilo que você tinha dentro. Lembra disso? Que o tesouro saltava para onde você chegava. Aonde você chegava, você iluminava, você refletia a face de Cristo, você iluminava o entendimento das pessoas. As pessoas tinham prazer em estar com você, a pessoa queria estar com você, ela queria ir na sua casa, ela queria ser parecida com você. Quem lembra disso? Você lembra que as pessoas gostaram de te ouvir? Irmão, presta atenção. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, perder a sua casa, perder seu casamento, perder tudo que Deus te deu como preciosidade. Porque na verdade você não está ganhando, você está negociando. Porque no reino de Deus não tem nada, presta atenção, não tem nada a ver com uma soma ou uma divisória. O reino de Deus tem a ver com multiplicação. Se eu ganho fora, tem que refletir dentro. Se eu pego para fora e ganho fora, eu tenho que refletir dentro. A multiplicação, você imaginar a sua casa convertida. Quem lembra daquela fala de Paulo na cadeia? Com aquele carcereiro, dizendo o que para aquele carcereiro? Se você crê, será condenado você e a sua casa. Não. Qual que é a fala de Paulo? Se você crê, será salvo tu. Sabe o que ele estava dizendo? Se você crê no poder da palavra que eu estou pregando para você, será salvo você e a sua casa. Talvez aquele carcereiro não ia nem precisar pregar, irmãos. Só com a sua própria vida ele iria converger o evangelho no caráter da família dele. Só com a sua própria vida. Ali ia se cumprir que ele iria se tornar uma carta magna. Há muitos homens, irmãos, e muitas mulheres, presta atenção, há muitos homens e mulheres aprovados no púlpito, mas reprovado dentro da sua casa, no seu casamento. Há muitas pessoas aprovadas aparentemente dentro da igreja, vive aquela vida aparente, aquela vida congregacional, nossa, é uma bênção, mas dentro de casa é irresponsável, descomprometido com a família. Não tem compromisso com o casamento, não tem compromisso com os filhos. O marido não é um bom exemplo, a mulher não é cuidadosa. Presta atenção, irmãos. Você precisa refletir isso assim comigo, ó. Eu quero causar isso na minha casa e estou caminhando para isso. Quem passar pelo meu casamento tem que sair melhor. Quem passar pela minha vida tem que sair melhor. Quem passar pela minha família tem que sair melhor. Eu decidi isso, sabe por quê? Porque uma vez que eu sou um vaso e tem um tesouro dentro de mim, cara, isso precisa causar um impacto. Isso precisa causar uma convergência. E eu quero dizer isso por quê? Porque isso
É o que eu quero carregar. E eu quero dizer para você uma coisa: não existe família perfeita. De vez em quando nós damos umas bicadas lá, né, pastor, ou não? Nós damos umas bicadas, pá, pá. Aí ela já olhou, ela se cala, eu se calo, daqui a pouco nós estamos se beijando. Porque o que é isso? Isso é o que? Sabedoria no casamento. É a hora de você saber ouvir, é a hora de você saber falar. Os dois bravos, que onde vai dar? Vai dar ruim, vai dar escândalo. A panela quando voar, o bicho vai ouvir. Então entenda, não existe família perfeita. Existe família aperfeiçoada a partir do seu caráter. O aperfeiçoamento está no caráter da família. É Deus operantemente, por meio do Espírito, de uma forma operadora, operante no caráter da família. Aonde o Espírito Santo vai operar é no caráter, porque o caráter carrega as bases. E as bases, se elas estiverem fundamentadas na lealdade, na fidelidade, no compromisso, na honra, irmãos, na piedade, no amor, na perseverança, na esperança, pode ter certeza, esse conjunto de qualidades morais, ética, no seu caráter, vai edificar o seu casamento. Amém. Uma das coisas que nós temos é falta de humildade. Lembra que eu disse na outra ministração a falta de humildade? Sabe o que a falta de humildade carrega? Chega o machão, lembra que eu fiz uma comparação sem ofensa, mas eu trouxe para dar uma clareza. O marido, o machão, a mulher, o poço de orgulho, e o marido, o machão. Aí os dois não entram numa concordância, vai os dois se deparar com uma caneta na mão. Diante de quem? Diante do juiz. Vai o machão e assina a sentença. Vai lá o orgulho e dá o cheque-mate. E quando vai ver, o divórcio já está assinado. E aí, com o divórcio assinado, entra a resposta de Deus: eu abomino as suas ações. Porque se tem uma coisa que Deus abomina, é o divórcio. Então o que eu quero dizer para você? Não existe família perfeita. Existe família no processo do aperfeiçoamento por Deus a partir do seu caráter. E aí eu quero falar uma fala que você carrega como responsabilidade para a sua casa, para a sociedade, para a sua vida. Família forte, igreja forte, constituído na fortaleza de Deus. Amém, glória a Jesus. Família íntegra, igreja íntegra. Família de caráter, igreja de caráter. Família de boa reputação, igreja de boa reputação. Porque a igreja, ela é constituída no céu, revelada na cruz do Calvário, inaugurada na cruz do Calvário, mas ela é reconstruída a partir de Noé. Sabe aonde? Lá na sua casa. Lá na cruz do Calvário há uma inauguração, há uma revelação que Jesus morreu por toda a família, que Jesus se entregou pela humanidade. Só que a reconstrução está lá em Noé. Deus reconstrói o mundo a partir da família de Noé. Então entenda que dentro desse contexto que eu estou dizendo para você, que eu disse para você aqui agora, em nome de Jesus, presta atenção, a igreja lá na sua casa, ela precisa ser ativa, no discipulado com os seus filhos, marido com esposa, esposa com marido, porque eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser sepultado pelos seus filhos desviados. Alguém quer isso para a sua vida? O seu filho desviado carregando o seu caixão. Alguém quer isso? Não, eu quero os meus filhos me sepultando em honra. Então não adianta eu chegar no céu só eu e a minha esposa. Eu preciso chegar no céu com a minha família. Eu preciso apresentar os meus filhos. Eu preciso apresentar a minha esposa para Deus. Então isso começa onde? No caráter.
Você não pode negociar os valores da sua família. Você não pode negociar os valores de Deus na sua casa. Quem está disposto a corrigir o seu filho mesmo que ele não goste? Amém. Hã? Dá aquela palmadinha na bunda. Pá. Se ele for muito grande, talvez ele vai te denunciar, porque hoje o conselho tutelar deu propriedade para nós não corrigir nossos filhos. E você vai negociar o que a Bíblia diz? Não. Você tem uma varinha na sua casa? Tem uma varinha lá ainda? Ou já perdeu esse princípio da varinha? Hã? O Nicolas já queimou umas 2 varas lá em casa, mas não tem problema, nós arrumamos outra, joga óleo e o pau fecha. Sabe por quê? Porque o Nicolas, ele tem 11 anos. Se eu deixar ele fazer o que ele quer, quando ele crescer, ele não vai ter o senso da obediência. E aí, num tempo muito próximo, o que vai acontecer? Ele vai acabar batendo no meu rosto. E o filho que desobedece o pai e a mãe, os dias dele são reduzidos na terra, são encurtados. Só que isso começou a partir de onde? Da construção do valor do caráter lá atrás. Ou não? Depois de velho dá jeito? Depois de barbudo você vai corrigir, vai dar certo? Hã? Não vai dar certo. Você precisa corrigir agora. Então eu tenho um conselho para te dar. Corrige. Corrige. Disciplina. Exorta. Eu tenho uma filha de 16, fez 16 anos. Ah, velho, a Nicole já tem 16 anos. Meu Deus. E uns dias já sabe, né, irmão? Se tiver pretendente aí, vai ter que falar comigo. O primeiro namorado da minha filha, ele precisa servir de cordeiro. Amém? Ele precisa servir de cordeiro. Se ele for um cordeiro aprovado por Deus, tudo bem. Se não, vamos esperar o outro chegar, né? Então, o que eu quero dizer para você, eu tenho uma filha de 16 anos. Se eu deixar ela bater o pezinho, pá, 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 daqui a pouco ela não vai bater o pé, porque ela vai bater a mão no meu rosto. Quando ela pensar em bater o pé, ela já vai entender que ela tem um pai íntegro que vai chegar diante dela com uma repreensão bíblica com a vara na mão. E é o seguinte, ela pode ter 18. Se eu tiver com a vara, vai esquentar no lombo. Eu estou sendo sincero com vocês, irmãos. Ela com 15 anos, ela tomou uma surra. E não foi porque ela estava adulterando a palavra, só porque ela bateu o pezinho. Ah, mãe, ah, pai, pá, vem cá, não sei aprender isso aí. Foi lá na escola que vocês estudam, aqui. E toma ali na bunda, para entender que o processo, ele é contínuo. Sem negociação. E eu quero dizer para você o seguinte. Família é algo tremendo, irmãos. Família é algo tremendo. Só que para dar certo, precisa ter um alinhamento dentro dela. Amém. Precisa ter um alinhamento. Eu quero falar agora um pouquinho a respeito de 2 pessoas que supostamente passaram pelas mesmas situações. Davi e José. Amém? Vou falar com você, vou começar pela vida de José, lá em Gênesis 39. Falar sobre a aprovação do caráter de José. Escuta isso. A tentação serve para revelar o nível de compromisso que você tem com Deus. Quem escutou isso? A tentação serve para revelar o nível de compromisso que você tem com Deus. Você sabe disso, marido, você sabe disso, esposa, você sabe disso. Então, quanto maior os seus sonhos, os seus projetos familiares, mais profundo tem que ser as bases do seu caráter familiar, para que possa determinar a longevidade do seu casamento. Quem entendeu isso? Presta atenção. Quanto maior os seus sonhos, os seus projetos familiares, mais profundo tem que ser as bases do seu caráter, para que possa determinar a longevidade do seu casamento.
Porque o seu casamento, irmãos, ele vai ser sustentado pela integridade do seu caráter. Casamento solidificado. Então eu tenho esses requisitos para falar com você hoje. O tempo está acabando e eu quero ver se nós conseguimos encerrar esse mistério hoje. Presta atenção comigo. José suportou na área que Davi cedeu. José não venceu, ele suportou. Diga comigo assim: hoje para nós não é vencer, é suportar. Se nós suportar, vai se cumprir o que Paulo deixou escrito lá em Filipenses também, que em Cristo Jesus nós somos mais vencedores. Então a tendência nossa é enfrentar a tentação suportando ela, para cumprir o que Tiago disse: resistir o diabo e ele. Jesus completa isso lá em Mateus 4, como ele resiste à tentação. Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Então Jesus resistiu no último capítulo, lá no último versículo. Jesus resiste o diabo, e vem os anjos e presta atenção, toda a tentação ela vai forjar o seu caráter. E toda a tentação vai te aprovar ou te reprovar. É isso ou não? Eu acredito nisso. Supostamente eu acredito que nós vamos viver isso na integridade do nosso caráter. Então a tentação revela um nível de intimidade e compromisso que eu tenho com Deus. José, presta atenção aqui, José venceu o orgulho, venceu a soberba, venceu a arrogância, quando ele ganhou poder e autoridade de governador para governar o Egito. Sabe por que eu estou falando dessa pessoa? Porque ele passou por um estado de destruição familiar, mas ele não fez parte da destruição da família. Porque ele foi almejado pela esposa do seu chefe. Mas ele não cedeu à tentação. Ele não supostamente foi o autor de um divórcio. Ele manteve o seu caráter íntegro, a sua fidelidade com Deus e com o seu Senhor. Quando ele ganha o poder e a autoridade para se tornar governador do Egito, então nós entendemos o quê? Que José, quando ele ganhou o governo, ele não mandou matar os seus irmãos e nem prender a esposa de Potifar. Porque quando ele ganha a autoridade, ele poderia muito bem se vingar, deixar o orgulho, a soberba invadir o seu ser, e ele dizia assim: agora eu vou me vingar. Meus irmãos me venderam como escravo e eu passei por várias situações, e hoje eu sou governador e hoje eles vão comer do que está na minha mão. E hoje eu tenho também um governo para poder matar a mulher que tentou me derrubar. Mas não. Ele conseguiu manter a integridade do seu caráter. Porque quando eu ganho poder, isso não pode conturbar o meu caráter. Isso não pode trazer uma divergência no meu caráter. Diga isso assim para si mesmo: toda a autoridade matrimonial não é dada para oprimir, mas para favorecer. Amém, família? Isso é um favorecimento de Deus. Então entenda comigo aqui: o poder não pode alterar as bases do seu caráter. O poder não alterou as bases do caráter de José e nem perverteu o seu coração. E isso mostra o nível de respeitabilidade de José com Deus. Isso mostra o quanto que ele temia e respeitava a presença de Deus. Senão ele poderia muito bem negociar, mas ele não negociou. Sabe o que ele deixou, irmãos? Ele deixou o que ele carregava, que representava a sua honra, a túnica. Então entenda: nada pode alterar o seu caráter, nem a honra devida. Até a honra que poderia levar a autoridade sobre José, dizendo: eu não cometi tais situações, ele deixou.
porque nem a honra alterou os valores do seu caráter. Talvez nós queremos ser honrados, só que entende uma coisa: a honra, ela não vai ser substituída pela bajulação. A bajulação, ela não vai alterar os valores da honra. Então a honra, ela se compromete com os valores do seu caráter. Então quando José ele foi honrado, é porque as bases do seu caráter não tinham sido alteradas. Quem está entendendo isso? Amém. Vamos abrir Gênesis comigo. 39. Versículo 1, 2, 3 e 4. José foi levado para o Egito. Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda do Egito, comprou-se 12 israelitas que tinha levado para lá. Um dos israelitas. O Senhor Deus estava com José. Diga comigo: o Senhor Deus estava com José. Estava com José. Que veio a ser um homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Diga comigo: o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos seus olhos do seu dono e servia a ele colocou José como mordomo de sua casa, e lhe passou-se as mãos tudo que tinha, desde que Potifar fez mordomo da sua casa e entregou tudo que tinha. O Senhor abençoava a casa do Egito por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto em sua casa como no campo. Potifar confirmou tudo que tinha nas mãos, e nada a não ser como o pão que comia. José tinha como um belo porte, uma boa aparência. Sim, depois de algum tempo a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Ela pôs os olhos em José, veio para comigo para a cama. Ele, porém, recusou e disse: mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa, porque estou aqui com tudo o que tem. Ele passou para as minhas mãos. Ele não me vendeu a nada a não ser a senhora, porque a senhora é dele. Como depois cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus? Irmão, sabe o que é isso? Isso revela o nível de respeitabilidade que ele tinha com a presença de Deus. Ele não cometeu tal ato abominável a Deus por causa da presença de Deus. Não era por mau desejo que aquela mulher teve por ele. Presta atenção, não tinha nada a ver com a cobiça da carne, tinha a ver com a reverência à presença de Deus. Tinha a ver com Deus, era Deus. A Bíblia diz que em tudo Deus era com José, ele tinha consciência que Deus era com ele. Deus era com ele lá no Egito, lá no calabouço, lá na masmorra, lá na cadeia. Deus era com ele. Mas você se esqueceu que Deus é dentro de você, é com você? Você esqueceu? Que tal ato abominável que você vem cometendo com a sua língua, com a sua postura, com a sua irresponsabilidade, está diante de Deus? Você esqueceu disso? Ou não? Se você não esqueceu, então entenda: você não precisa ter uma posição de vencedor, você precisa ter uma posição e uma decisão de resistir. Resistir. Diga comigo: Deus era com José. Davi caiu, cedeu na área que José resistiu. Quem entendeu isso? Amém. Presta atenção agora. Davi, porém, reprovado, mas não rejeitado. Presta atenção. Eu falei da aprovação do caráter de José, para que ele não se torne um canal de divórcio dentro de uma família, mas ele se torna aprovado e se torna governador daquela família, que talvez ele seria a destruição. Quem entendeu isso?
Então entenda, Davi, porém, reprovado, mas não rejeitado. Mas Davi cedeu na área que José resistiu. Presta atenção, Deus não se confundiu, Deus não se confunde, irmãos. Amém? Amém? O problema da reprovação de Deus para com Davi é que Davi cedeu à tentação. O que Tiago fala lá? Vamos lá comigo no livro de Tiago, para depois nós ir no livro de Samuel. Irmãos, eu tenho, não sei, mas eu acho que vou ter que continuar. Vai passar uns 10 minutos aí. Glória a Deus. Mas eu vou ter que continuar para nós encerrarmos. Eu acho que está interessante essa fala aqui para nós. Vocês não acham que está interessante? Eu acredito que vai nos ajudar muito. Tiago 1, versículo 15 diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera. Agora vamos lá no livro de 2 Samuel. Uma vez, presta atenção aqui, no que eu escrevi para a sua vida. Uma vez que Davi cobiçou, o pecado deu a luz no seu coração. Esse pecado de Davi não só levou a morte para dentro de uma casa, de uma família, mas também custou a vida de um homem de confiança do seu reinado. Quem entendeu isso? Davi não só cometeu um ato abominável aos olhos de Deus, como também ele trouxe para dentro de uma casa uma destruição familiar. Ao ponto que quando Natan vai falar com ele, ele dá uma ilustração a respeito de uma família que tinha só uma ovelha. Natan estava falando da ilustração de Urias, que ele só tinha aquela família, e um cara que era rico, que tinha fazenda, decidiu sacrificar a única ovelhinha que aquele homem tinha. Então Natan estava falando a respeito de quem? Da família de Urias. Que Urias só tinha aquela família. Davi não, irmão. Davi tinha o reinado todo. Abra comigo Samuel, 2 Samuel. Segunda Samuel, versículo de número 11. Capítulo de número 11, versículo do 1 ao 5. Decorrido do ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, o seu oficial, e toda Israel. Ele destruirá os filhos de Amon. Sentiram a cidade Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito, andava, passeava no terraço do palácio real, e dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disse-lhe: é Betseba, filha de Eli, mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou o mensageiro que trouxesse ela. E vem, e ela se deitou com ele. Ora, Betseba tinha acabado de ser purificada da sua impureza, da sua menstruação. E depois ele voltou para casa, e a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: eu estou grávida. De um adultério nasce uma criança. E essa criança, você sabe o que aconteceu com ela. O que acontece, irmãos? O que acontece nesse contexto? Davi tinha quantas mulheres? 7? 8? De 7 a 8 mulheres. E quando a gente olha para o contexto, Davi se levanta no terraço e vai passear sozinho. As disjuntoras, que eram aquelas mulheres que poderiam auxiliar Davi para ele não cometer tal adultério, onde elas estavam? Onde estavam aquelas mulheres que foi apresentada como mulher do rei, que iria ajudar a governar o seu reinado, a auxiliadora do rei? Onde ela estava? Talvez ela estava conformada com o seu bem-estar
com a sua mordomia dentro do reinado. Talvez elas estavam desfrutando de uma comodidade que gerou a morte espiritual, tanto para Davi, tanto para elas. A mulher, quando ela não se posiciona dentro do seu casamento, ela causa uma cratera dentro do convívio familiar. A mulher, quando ela é imprudente, ela gera um problema gravíssimo dentro de casa. Eu tenho certeza, irmão, se a adjuntora de Davi estivesse com ele, ela iria dizer: para onde os seus olhos estão sendo enviados, ou posicionados, ou sendo atraídos? Que isso, meu rei? Para onde você está caminhando? Aonde está o seu coração, meu rei? Talvez aquela mulher ia dizer para ele assim: ei, para onde você está caminhando? É um caminho de morte. Não se deita com essa mulher. É a mulher do oficial do seu reinado. É um homem justo. Não faça isso. Mas onde estavam essas mulheres? Aonde está a postura de uma mulher de Deus a respeito do seu marido? A mulher, quando ela perde o seu discernimento, ela nem consegue discernir que o seu marido está mal espiritual. Quando a mulher perde o discernimento, ela não consegue nem discernir a condição espiritual que o seu marido se encontra. Ela não tem discernimento para discernir como o seu marido está reagindo com as situações da sociedade. O marido sai para trabalhar, ele volta meio estranho, a mulher não consegue nem discernir. Mas talvez está acontecendo o que o Tiago disse. Talvez ela só cobiçou no seu coração. Em uma certa hora ele pode cometer. E pode gerar uma morte e uma destruição. E não adianta depois culpar de ambas partes. Existem as duas partes no casamento. Casamento não é constituído por uma pessoa, é por duas. Não existe uma culpa dizendo assim: você culpou mais, eu culpei menos. Não, a culpa é sua e minha. Porém, porque eu fui imprudente e você foi descomprometida. Presta atenção, todos nós temos que auxiliar com responsabilidade e prudência. Hoje, quantos casamentos estão vivendo uma farsa? Pelos maus desejos do seu coração, demonstra o que ama, que está tudo bem em público, mas no secreto revela a catástrofe no relacionamento. Vive uma reputação pública bem sucedida, mas uma destruição no caráter familiar no secreto. O contexto da família dentro da igreja hoje é mais ou menos assim: vive uma reputação dentro da igreja pública, uma reputação boa e bonita, família de mão dada, família no colo, e ali está uma aparência legal, bacana e aprovada. Mas quando chega diante do seu convívio matrimonial, no seu secreto, ali está uma catástrofe, ali está uma falta de respeito no relacionamento, ali as bases já estão violadas, os princípios já estão quebrados. E aí entra o quê? Que as pessoas sempre usam o espírito de Isabel. Sei lá se pode dizer assim. Presta atenção. O pecado de Davi trouxe destruição para a sua casa e um divórcio suicida para outra família. Olha que é isso, irmãos. Presta atenção. O pecado de Davi trouxe destruição para a sua própria casa e um divórcio suicida para outra família. Davi sofreu uma consequência terrível dentro da sua casa. Eu não tenho tempo para ler os versículos, mas Samuel, 2 Samuel 12, 2 Samuel 11, você vai ler do 12, do versículo 9 até o 15, você vai ver que Natã começa a parafrasear com Davi, e você vai ver que Natã fala assim no final assim, ó: porém o Senhor vai ter misericórdia de você, e você não morrerá, mas porém o seu filho morrerá, mas a espada não se apartará da sua casa. O que Deus estava dizendo? Você vai viver em guerra, você não vai ter um tempo mais de paz, você vai viver em guerra dentro da sua casa, dentro do seu reinado, por causa do pecado. Porque o pecado de Davi levou o quê? Uma morte suicida. Quem entendeu isso? Deixa eu ver se eu encontro aqui um versículo que eu queria ler, muito importante. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que vai nos ajudar. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Eu deixei escrito. Deixa eu ver se é isso. Só para nós ver, para você ver o que aconteceu aqui rapidamente, para nós encerrar. Aqui, ó, o versículo 11. 2 Samuel 11, versículo 11 diz assim, ó. Vamos ler o 10. Relataram isso Davi dizendo: Urias não foi para a sua casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem porque não foi para a sua casa. Urias respondeu, presta atenção: a arca de Israel e Judá ficaram na tenda, Joabe e o seu senhor e os servos do seu senhor estão acampados ali, ao ar livre. Como poderia eu para minha casa comer e beber e deitar com a minha esposa, a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tais coisas. Presta atenção aqui, ó. Joabe estava disposto a dar a vida pelo seu rei, mas o rei estava disposto a matar o seu servo por causa do pecado cometido ocultamente. Sabe o que o pecado faz, irmãos? Ele gera destruição. O pecado, ele gera destruição. Deixa eu falar outra coisa para vocês interessante, que aqui no capítulo 51, abre comigo rapidinho para nós encerrarmos. Salmo 51, versículo 9. Diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença e nem retire o teu Santo Espírito. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Não ensinarei as transgressões dos teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Presta atenção, irmãos. Presta atenção aqui, para nós resumir. Davi, reprovado por Deus por causa do seu pecado, mas não rejeitado. Presta atenção aqui, meus. Se você, porventura, na sua consciência, sabe o que você fez, a sua negligência cometida, os seus distúrbios de caráter, o seu modo de violar as Escrituras, os princípios de Deus, presta atenção, reveja isso. Deus, Ele não vai, presta atenção, te rejeitar. A Bíblia diz no livro de Ezequiel 18 que Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte do justo. Quando Ele diz do justo que viveu a justiça e andou na impiedade. Então presta atenção, Deus não tem prazer no seu estado que você se encontra negligentemente com a palavra dEle, com o reino dEle. Se Deus começou essa obra na sua vida, Ele quer continuar a obra. Será que você vê um tamanho custo que você não consegue renunciar à sua própria vontade para viver a vontade do Eterno? O qual dificuldade você tem para renunciar o seu próprio eu para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno? A vontade do Eterno vai na contramão dos seus conceitos, dos seus achismos. Deus quer que você viva a genuína e sã doutrina bíblica, que você viva saudavelmente pela palavra. Deus não quer nada além daquilo que você pode entregar. Diga para o seu irmão do seu lado assim: Deus não quer nada além daquilo que você pode entregar. Você não entrega porque você não quer. Você não se envolve porque você não quer. Você não faz porque você não quer. Porque Deus já te deu o suporte para você fluir naquilo que Ele vos entregou. Ou Deus falhou com a entrega? Diga para o seu irmão do seu lado: Deus é infalível. Se Ele te entregou é porque Ele sabe que você é capaz. E se você não se sente capaz, Ele vai te capacitar no percurso. Presta atenção, a obra de Deus ela é contínua. Um homem como eu que não sabia ler, não sabia escrever,
tinha um problema sério com o português, um homem que não tinha estrutura, um homem que estava deitado na beira do esgoto, tomando água do esgoto, e Deus me dá para mim a sabedoria que o sábio que se diz sábio na terra não tem. Deus dá para mim aquilo que um homem que tem alto nível, faculdade, tem de tudo que você imagina, os maiores diplomas estão na parede dele, ele não tem o que eu carrego. Sabe por quê? O que eu carrego não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Então entenda, se tem a ver com ele, ele renova isso todos os dias. Sabe por que renova todos os dias? Aquilo que eu não sei hoje, amanhã ele vai me ensinar, porque a Bíblia diz para mim isso, no livro do Evangelho de João 14, 26, o Espírito vos ensinará tudo o que você não sabe, e vai te fazer lembrar tudo aquilo que eu te ensinei. Por quê? Porque eu não sou uma obra completa. Presta atenção, eu estou sendo completado. Para mim basta esse dia. Amém? Para mim esse dia hoje é só por hoje. Diga para o seu irmão do seu lado, é só por hoje. Diga para o seu irmão do seu lado, é só por hoje. Daniel, diga comigo, é só por hoje. Sabe por que só por hoje? Hoje, irmãos, nós já resistimos, amanhã nós temos que resistir de novo. Hoje nós adquirimos, amanhã nós vamos adquirir de novo. Não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver com um diploma. Presta atenção, não estou desprezando os dedicados ao estudo. Não estou desprezando. Inclusive, se você não estudar, você se torna um ignorante, porque o conhecimento vem através da sua dedicação ao estudo. Mas há sabedoria, irmãos. A sabedoria, desculpe te dizer, eu vou confrontar você hoje. A sabedoria, ela só vem do alto. Não adianta. Sabedoria é só do alto. Quem é casado aqui? Quer sabedoria para o casamento? Não seja egoísta, pede para os dois. Chama os dois e vamos pedir sabedoria para Deus. Amém? E aí eu tenho certeza que Deus vai renovar o seu casamento. Você pode se pôr de pé? Para me encerrar a minha fala, eu vou dizer assim com você: Deus reprova a má impressão que Davi deixou na sua reputação. Porém, Deus revela o caráter de Davi construído no secreto. Presta atenção, a má impressão que Davi deixou no seu caráter não alterou os valores de Deus na vida dele. Então Deus começa a tratar Davi no secreto para revelar o seu caráter em público. Irmão, sabe o que é isso? Construção de valores de Deus na vida de um homem que ninguém dá nada. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força. Aleluia, Deus é fiel.